Força de volta, exercício 39 do nosso capítulo 5 de um determinado mês verificou o número N de pessoas que compravam no supermercado mega barato era dado pela lei igual a 20, módulo de 20, x menos 20 vai chamado mais 300, em que x representa 2, 3, representa cada dia do mês. Então, já sabemos que N que pessoas e dia. Quantas pessoas compraram nesse supermercado no dia 2? Então, eu quero saber o número de pessoas, então eu quero saber o meu N. E se o meu X representa o número de dias, então no dia 2, eu meu X2, que é onde eu substituo ele, eu substituo em tudo. Então, na verdade, meu N de 2 vai dizer o número de pessoas do dia 2. Vai ficar como 2005 mais 300. Nesse caso, eu vou ficar com 20 módulo de menos 26 mais 300. Então, ficar com, fica positivo, mais, fica 6, 2, 4, 400 mais 300, 4 mais 7, 760 pessoas compraram o supermercado no dia 2. Já na minha letra B, em que dias do mês 400 pessoas compraram no supermercado? Então agora eu quero saber meu N, né? Meu N representa, ou seja, o meu N é o que eu quero saber quando ele é igual a 400. Ou seja, eu vou representar, então fica 400 igual a módulo de x menos mais 300. E aí eu vou ficar com o mais 300, eu posso já falar com menos 300, 400, 100. Eu vou ficar com 20x menos igual a 100. Posso então contar um zero com esse zero. 10 dividido por 5 dá 5. Então eu fico com x menos igual a. Aqui eu tenho um ponto. Como se trata de uma modular, significa então que eu tenho que trabalhar sempre com ela do lado positivo e do lado negativo. Exercício semelhante que a gente acabou de fazer em algumas aulas atrás. Então, eu vou ficar com x menos 20 igual a 5 e menos mais 25 igual a 5 também. Nesse caso aqui, eu fico com x igual, passando 20 para o lado, 5 mais 25, 30. Nesse segundo caso aqui, eu fico com menos x igual a 5 menos 25 dá menos 20. Então, meu x é igual a 20, duas possibilidades, e as duas encaixam muito bem, né? Então, 400 pessoas compraram nos dias 20. A nossa letra C, ela já é uma análise, e ela vai dizer o seguinte para mim: em que dia do mês o número de compradores foi mínimo e qual foi? Pois bem, vamos analisar aqui. Mais nada, dentro da minha função modular, eu tenho que perceber aqui que eu tenho uma função afim, ou se você preferir, função do primeiro grau. A função do primeiro grau eu não tenho máximos e mínimos. Raiz. Entendeu? Ou seja, se eu pegar a função do primeiro grau, vai se comportar aqui, ó. E aqui é a minha raiz. Repare que ela não é máxima e mínimo. A função continua a subir se eu pegar números negativos, e ela continua a descer se eu pegar números positivos. Então, meu mínimo e meu máximo são determinados. Porém, quando eu coloco eles dentro dessas barrinhas aqui, isso aqui se espelha, não é? É como se fosse o meu espelho, meu eixo de abscissa. Então, isso aqui passa a ser para cima. Repare que a minha raiz se tornou um ponto mínimo. Muito interessante também, vale uma pausa aqui, claro, se eu tivesse colocado se o autor tivesse colocado uma função ali, como aulas passadas a gente viu,
teria minha função grau desse jeito aqui, onde na minha função de segundo grau, esse meu vértice, ele é meu ponto mínimo, ou meu ponto mínimo, se a quantidade tivesse virado. Mas quando eu coloco dentro da minha função modular, ela passa a se comportar desse jeito, se espelha. Repare, então, que as minhas raízes também se tornam pontos mínimos, ou podendo ter se tornado ponto máximo, né? Dependendo, mas não importa. Ou seja, a minha mudança de comportamento é os zeros da minha função. Ou seja, se eu quero minimizar essa função aqui, mesmo porque se estiver trabalhando com eu pegaria e fazer tudo zero isso aqui. A ideia é a mesma. Ou seja, eu vou trabalhar primeiro com a minha raiz para descobrir o meu valor mínimo, que é mínimo, né? Então, eu pegaria o meu menos 25, colocaria igual a zero, descobriria que no dia 25 teve de compradores mínimos. O número de compradores é o óbvio, né? Já que eu trabalhei com a minha raiz, a ideia era justamente zerar, zero, né? E aí eu teria somente o número absoluto de compradores, e o N é igual a 300, será tudo. Mais um comentário ainda é que ela é bem semelhante a uma função do segundo grau. Se eu pegasse um x ao quadrado somente, a função seria assim, né? Redonda, né? A minha função modular, ela é somente vizinho, ela se comporta dentro do x da função afim. Porém, a ideia que eu quero chamar para você é que se eu faço o meu x igual a 24, ou faço o meu x igual a 26, é a mesma coisa. Porque aqui 24 menos 1 e 26 menos 25 dá 1. Ou seja, o módulo de menos 1 é o mesmo que o módulo de 1 e vice-versa. Então, eu ficaria com 20 vezes daria 20. E repare que nos dias 24 eu tenho, nos dias 26 eu também tenho 320 exatamente espelhado, né? Mostrando que aqui no meu dia 25 eu vou ter o mínimo, e nos dias 24, 5, eu vou começar, 23, 24, eu vou começar a ter o dentro da minha função modular. Espero que você tenha gostado. Próximo.